Olá, meus amores! Vamos começar mais um dia de aula, vamos começando mais uma aula de língua portuguesa aqui do quarto ano. Eu sou a professora Aila, sejam todas e todos muito bem-vindos à nossa aula. Nosso tema é texto informativo. Sim, continuamos com esse tema, mas a gente já fez muita coisa, não foi? Vamos recapitular o que a gente fez tanto com esse gênero. Nós fizemos interpretação de texto, nós trabalhamos muitas habilidades em cima desse gênero, nós planejamos o nosso próprio texto informativo, nós pesquisamos o tema que planejamos, nós construímos um texto informativo, nós fizemos a revisão desse texto e hoje a gente vai passar a limpo e finalizar o nosso texto informativo, aquele que nós produzimos aqui na nossa aula, tá bom? Mas antes disso, hoje é sexta-feira, sextou e é dia de leitura cronometrada. Como é que funciona? Vamos pegar o celular ou então o relógio e vamos marcar um minuto de relógio. Um minuto gravado, tá bom? Durante esse minuto que você vai marcar, você vai fazer a leitura calma, tranquila, uma leitura normal do texto de fluência da semana, ok? E quando terminar o seu minuto, quando o relógio apitar ou quando o celular apitar que parou, já terminou o minuto de leitura, você marca a palavra onde você parou, faz um X, faz uma marca, coloca o dedo em cima ou coloca um adesivo e conta quantas palavras você leu até chegar naquela palavra ali, ok? Depois que você contar, anota no papel, ou manda uma mensagem para a professora, para o professor, ou manda um áudio, manda uma figurinha, uma foto dizendo, li tantas palavras, ok? Para que serve isso? Afinal de contas, por que tem que fazer toda sexta-feira uma leitura cronometrada? Gente, quando vocês dizem para nós professoras e professores quantas palavras vocês leram, essa é a forma de a gente saber se vocês estão lendo tão bem quanto a gente espera que vocês estejam realmente lendo, tá? Isso é uma forma de pegar o nível de leitura de cada um. Lembra que no primeiro ano, no segundo ano, tinha aqueles testes de leitura, testes de escrita? Lembram? Com certeza vocês vão se lembrar. Aqui a gente não faz mais aquele mesmo teste de leitura, aquele mesmo teste de escrita. A gente pega a leitura cronometrada, que é para ver quantas palavras vocês estão lendo em um minuto e assim poder dizer qual é o nível de leitura em que vocês estão. Entenderam? Por isso que é importante fazer, por isso que eu sempre explico o que é a leitura cronometrada e por que é que eu sempre mostro como é que deve ser feita a leitura cronometrada. Tá bom? Eu sei que é chato fazer isso toda semana, ai que preguiça, mas é importante, tá bom? Se fosse na sala de aula a gente faria também desse mesmo jeitinho, tá? Então colaborem, escutem, prestem atenção em como é que eu faço a leitura, uma leitura calma, uma leitura tranquila, sem ser rápido demais e nem ser lento demais, tá? Escutem como eu estou lendo, acompanhem a leitura que eu vou fazer e quando terminar a aula, façam vocês mesmos em casa a leitura cronometrada do texto de fluência, tá bom? E lembrem-se de mandar pra gente quantas palavras vocês conseguiram ler durante esse minuto de leitura, tá certo? Nós estamos esperando, hein? Agora eu vou mostrar como é que é feita a leitura tranquila. Nem rápida demais e nem lenta demais, tá? Prestem atenção, porque é dessa forma que vocês vão fazer a leitura mais tarde, quando vocês forem cronometrar o minutinho de leitura. O título é Hábitos Saudáveis. Eu de cara já gostei desse texto, mas acompanhe a leitura tranquila e calma, como deve ser a leitura que vocês vão fazer. Hábitos saudáveis. Vamos deixar o corpo tirar aquela soneca, descansando um pouco daquela vida dura e falar um pouco sobre o sono. Seja qual for seu gênero, dorminhoco ou sempre ligado,
O recado é o mesmo. Não basta ter uma alimentação saudável e fazer exercícios físicos. Dormir também é fundamental para a saúde do corpo e da mente. A falta de sono ou o sono mal dormido faz tanto estrago que a lista parece não ter fim. Não dormir ou dormir mal provoca irritação, cansaço, mau humor, falta de concentração e de memória, além de alterar o metabolismo, prejudicando a digestão. Problemas com o sono podem até interferir no desempenho da escola. O sono é tão importante que a toda hora cientistas estão realizando testes para estudar seus mecanismos e efeitos. E às vezes uma pesquisa realizada do outro lado do mundo pode modificar totalmente a sua rotina. Acompanharam a leitura? Observaram que foi uma leitura calma, sem ficar parando em cada palavra e nem ficar atropelando uma palavra antes da outra, ok? Façam a leitura cronometrada, marquem quantas palavras vocês leram em 1 minuto e depois avisem a professora. Nós estamos aguardando essa contagem de palavras, tá? Para que nós possamos colocar o nível de leitura de cada um de vocês, ok? Vamos para a nossa habilidade de hoje, vamos para o nosso assunto desta aula. No texto informativo, já trabalhamos muitas habilidades. Habilidades de leitura, habilidades também de conteúdo gramatical e habilidades de produção também. Nós já fizemos o planejamento, nós já fizemos a pesquisa do texto, já escrevemos o nosso texto, já revisamos o nosso texto e hoje nós vamos reescrever. Olha a habilidade que nós vamos trabalhar. Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas, com a ajuda do professor ou com autonomia, ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual ou digital. O que isso quer dizer, pessoal? A gente já fez a revisão, nós já encontramos os pontos onde nós podemos melhorar aquele texto que foi produzido. Lembram-se do texto que nós produzimos? Insetos comuns em casa. Foi o tema que a gente elegeu, que eu pensei, né, naquela semana que a gente estava trabalhando o texto de fluência das aranhas. Eu gostei tanto do assunto que eu resolvi pesquisar mais e levar vocês junto comigo nessa pesquisa. Então, nós elegemos um tema. Nós construímos um roteiro de pesquisa, 3 perguntinhas que nós elegemos como mais importantes para fazer uma pesquisa e construir um texto. Nós pesquisamos quais animais, quais insetos eram mais comuns em casa, por que eles eram tão comuns e como fazer para que eles não fossem mais comuns, como fazer para que eles não aparecessem mais tanto assim em casa. Lembram-se? Nós encontramos sites confiáveis, onde fizemos a nossa pesquisa e construímos esse texto que está sendo apresentado agora para vocês. Um textinho curto, bem direto, mas que atendia muito bem a tudo aquilo que a gente tinha pensado inicialmente em colocar em um texto informativo sobre insetos comuns em casa, tá? Vamos reler esse texto para que a gente possa avivar um pouquinho mais a nossa memória. Insetos comuns em casa. Os insetos mais comuns em casa são ratos, baratas, formigas, cupins, moscas, pulgas e aranhas. Eles aparecem nas casas por causa de mudanças climáticas sazonais e quando existem condições do ambiente propícias para a sua proliferação, como, por exemplo, lixo exposto e comidas espalhadas. A forma de evitar a presença deles dentro de casa inclui evitar deixar o lixo exposto, ter cuidado na cozinha em relação à limpeza e higiene, dar atenção à limpeza dos ralos, usar aspirador de pó, utilizar telas de proteção nas janelas da casa, deixar as portas e janelas fechadas, principalmente ao nascer e ao pôr do sol, e manter o terreno de casa sempre limpo e livre de entulhos, ok? Esse texto atendia aquelas perguntas iniciais que nós fizemos. Só que, quando fizemos a revisão do texto, nós percebemos que esse texto está muito superficial, ou seja, não está tão detalhado assim, não apresenta tantas informações assim sobre o tema.
Além de estar bem curto, ele não apresenta tantas informações interessantes assim. Ele fala muito superficialmente sobre os insetos que são comuns em casa. E aí, qual foi a necessidade que a gente sentiu, que a gente percebeu na hora da revisão, que foi feita na aula passada? Nós percebemos esses 4 pontos de melhoria. Por que é importante falar sobre esse assunto? Afinal de contas, qual a importância de você falar de insetos comuns em casa? Por que alguém iria gostar de falar sobre isso? Por que alguém iria gostar de ler um texto sobre isso? Qual é o problema de ter esses bichos em casa? Por que eles são tão ruins assim? Afinal de contas, qual é o problema da gente ter formiga em casa? Ou de a gente ter uma aranha aqui em um cantinho da casa, uma aranha no outro cantinho da casa? Qual é o problema que eles vão fazer? São bichinhos tão pequenos. Por que seria tão ruim assim ter uns bichinhos assim espalhados pela casa? Qual a importância de fazer cada um dos passos indicados para evitar que esses bichos apareçam dentro de casa? Olha só, lá no texto tinha vários passos para a gente evitar o aparecimento desses insetos em casa. Por exemplo, evitar deixar o lixo exposto, ter cuidado na cozinha em relação à limpeza e à higiene, dar atenção à limpeza dos ralos, porque exatamente a limpeza dos ralos merece mais atenção do que a limpeza de outras partes da casa. Vocês começaram a pensar nisso? Isso é uma coisa assim que gera curiosidade, porque especificamente o ralo foi citado com mais atenção aqui, e ao invés de, deixa eu ver, ao invés do batente da casa, da porta da casa. Por que o ralo e não a porta? Por que dá mais atenção ao ralo, a limpeza do ralo, do que a limpeza, por exemplo, do vidro da janela? Por que o ralo, nesse tema específico, a gente deveria dar mais atenção à limpeza dele do que à limpeza da janela do quarto? Vocês começaram a pensar isso? Eu comecei a pensar, eu fiquei matutando por que será que determinadas partes da casa foram citadas no texto? Por que a gente, na pesquisa que fez, encontrou foi mencionado que era importante fazer a limpeza do ralo e fazer a limpeza da cozinha, e não foi mencionado que a gente deveria ter mais atenção à limpeza da janela do quarto e à limpeza do quarto. Vocês pensaram nisso? Eu comecei a matutar, comecei a pensar sobre essas peculiaridades do texto aqui, da informação que a gente colocou no nosso texto. E outro ponto, usar aspirador de pó. Gente, eu fiquei impressionada, porque o uso do aspirador de pó é uma forma de evitar o surgimento dos insetos em casa. Isso foi o que mais me chamou a atenção, sendo bem sincera, tá? Então, um ponto que a gente colocou como uma possibilidade de melhorar nosso texto foi explicar a importância de cada um dos passos para evitar o aparecimento dos insetos em casa. Por quê? Explicando cada ponto, a pessoa que vai ler vai se interessar e vai entender por que aquela maneira de evitar o surgimento do inseto é importante. Por que ela tem que fazer ou cumprir com aquela dica que está sendo colocada no nosso texto. Afinal de contas, são dicas que estamos dando no nosso texto para que as pessoas não tenham mais problemas com insetos. Então, é importante explicar a importância daquelas dicas, a importância de determinada dica em relação à outra. Que assim a pessoa que vai ler vai ficar mais atenta e vai pensar, eu vou cumprir essa dica, eu acho que isso dá para fazer e realmente é muito importante, tá? É uma forma de enriquecer o texto e de apresentar informações a mais para o nosso leitor. E não convencer, mas sim mostrar para o nosso leitor que é importante tomar aquela medida de limpeza, cumprir aquela dica que está sendo apresentada no texto, ok? E por último, um outro ponto de melhoria é o que fazer quando os insetos aparecem, apesar de tomarmos todos os cuidados de limpeza e de higiene.
Pessoal, isso acontece. Existem lugares onde a gente limpa, mas no final do dia a casa tá toda limpinha e ainda tem formiga, ainda aparece uma aranha, ainda aparece um mosquito, uma mosca, só para atrapalhar o dia. Então, assim, o que a gente pode fazer quando, apesar de limpar tudo, de não deixar nenhum lixo exposto, de não deixar comida espalhada pela casa, ainda aparecem insetos? Isso é um ponto de melhoria e também é uma informação a mais que todo mundo pode gostar de saber, ok? Resumindo tudo o que eu quero dizer, fizemos um texto ótimo, excelente, bem construído, só que ele era muito pequeno e não tinha tantas informações assim sobre o assunto. Ele acabou não sendo tão interessante, porque informações poucas, né? Poucas, é um texto de poucas ideias para quem quer ler sobre o assunto, né? E ainda tinha uma coisinha que eu fui percebendo na pesquisa. Vocês sabiam que ratos não são insetos? Apesar de a gente encontrar que ratos, né, estavam dentro dos insetos mais comuns em casa, mas ratos não são insetos. Isso já é um outro ponto de melhoria do nosso texto, corrigir aquilo que foi colocado errado. Porque o rato não é um inseto, o rato é um mamífero. Ele é de uma classe de animais diferente. Então, já é algo que a gente vai corrigir aqui. Não foi visto na revisão, mas quando eu estava reescrevendo o texto, eu percebi que estava incorreta. Era uma informação que estava incorreta. E aí a gente pode corrigir aqui também. Vamos ver o resultado? Falei demais. Vamos ver como é que vai ficar o texto com todos esses pontos de melhoria? Acompanhe a leitura. É um pouco longo o texto, eu já vou logo preparando vocês, mas vocês vão perceber que com as melhorias que foram feitas, o texto ficou maior, porém ele tem mais informações, ele está mais interessante, ele tem uma riqueza de dados bem maior do que ele tinha antes, ok? Acompanhem a leitura e em alguns pontos eu vou parar para explicar algumas questões que podem surgir, tá certo? Vamos lá. Insetos comuns em casa. O título continuou o mesmo, porque ele estava, tá bom, não precisa mudar, não é? A gente não mudou o tema, tá ótimo esse título. Ele é bem indicativo. O título, ele não é só um nome que a gente dá para um texto. O título, ele também tem que apresentar uma parcial da ideia do texto. E ele também tem que ter relação com o texto, com o que está escrito no texto, ele tem que ser interessante e ele tem que dar um indicativo para o leitor o que ele vai encontrar nesse texto. Então, o título Insetos Comuns em Casa é bem indicativo. É um texto que fala sobre insetos que a gente encontra em quase todas as casas. Então, a pessoa já começa sabendo, é sobre isso que esse texto vai falar. Já dá para ter uma ideia, uma noção do tema do texto, ok? Mas vamos começar. Insetos são animais invertebrados com características bem marcantes, como por exemplo, presença de exoesqueleto, olhos compostos, 2 antenas, 2 ou 4 asas, 6 patas e o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Eles podem ser vetores de diversas doenças, como dengue, malária, febre amarela, peste e febre recidivante. Gente, de cara, o que a gente tem aqui? Já começamos apresentando algumas características dos insetos para que as pessoas comecem a se ambientar e comecem a entender o que exatamente são esses bichinhos que a gente está falando no nosso texto, tá? Tem umas características físicas, que é a presença do exoesqueleto, os olhos compostos, as 2 antenas, as 2 ou 4 asas, ou seja, 1 ou 2 pares de asa, 3 pares de patas e o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen.
E já apresentamos algumas doenças que são causadas por esses insetos: dengue, malária, febre amarela, peste e febre recidivante, que é uma doença que pode causar muita febre, dor de cabeça, muito mal-estar nas pessoas que são picadas por determinados insetos, ok? Esses animais sobrevivem a partir do recolhimento de restos de alimentos ou do sangue sugado através de picadas. Ao se alimentarem, eles deixam na superfície tocada e também por meio da picada uma série de substâncias, dentre as quais bactérias causadoras de doenças como as que já foram citadas. Além das doenças que podem transmitir, os insetos simbolizam sujeira e causam mal-estar onde surgem, sinalizando a necessidade de limpeza do local. Só com esses primeiros parágrafos, nós já temos o quê? Informações interessantes sobre os insetos, que já começa a atiçar a curiosidade do leitor em relação ao texto, em relação às informações que vão ser encontradas no texto. Nós já apresentamos também pontos negativos sobre a presença desses insetos, desses bichos em casa. Que pontos negativos são esses? Eles causam doenças. Eles sobrevivem a partir do recolhimento de restos de alimentos e do sangue sugado através de picadas. Ao se alimentar, eles deixam na superfície tocada e também por meio da picada uma série de substâncias, dentre as quais bactérias causadoras de doenças, como as que já foram citadas. Gente, ou seja, quando o inseto pousa num resto de alimento ou quando ele pica um ser humano, uma pessoa, ali naquele ato de tocar, naquele ato de picar, ele já deixa alguma bactéria onde ele tocou, onde ele picou. Essa pode ser uma bactéria nociva que vai causar uma doença. Pode causar uma dengue da vida, pode causar malária, uma febre amarela, pode causar uma febre recidivante, que são doenças graves, que são doenças que deixam a pessoa, que Deus livre, até sequeladas, com sequelas, que podem acompanhar a pessoa pela vida toda. Então, já são pontos negativos para a presença desse inseto, desses insetos em casa. A pessoa já começa a pensar, pode causar doença, não é bom deixar esses insetos permanecerem na minha casa. Então, já começa a mostrar a importância de não permitir que os insetos sejam tão comuns assim em casa, ok? Mas vamos continuar com a leitura. Os insetos mais comuns em casa são baratas, formigas, cupins, moscas, pulgas e aranhas. Eles aparecem nas casas por causa de mudanças climáticas sazonais e quando existem condições no ambiente propícias para a sua proliferação, como, por exemplo, lixo exposto e comidas espalhadas. É importante dizer que quando se lembra de insetos, normalmente inclui-se também o rato na lista. No entanto, este é um mamífero e, apesar de ser nocivo, não é da classe dos insetos. Olha só, na correção, na reescrita do texto, eu já apresentei o motivo de o rato não estar incluído nessa lista, porque ele é um mamífero, ele não é um inseto, ok? E apresentei aquelas mesmas informações que nós já tínhamos recolhido antes na nossa pesquisa. Quando é que eles aparecem, por que eles aparecem, né? Por mudanças climáticas e por ter condições propícias no ambiente. Existem diversas formas de evitar a presença desses animais desagradáveis dentro de casa, como por exemplo, evitar deixar o lixo exposto e priorizar lixeiras plásticas altas e com tampa, para que o lixo não atraia insetos e nem os animais de estimação derrubem a lixeira. Ter cuidado na cozinha em relação à limpeza e higiene, principalmente da pia, pois a água acumulada e as bactérias que soltam dos utensílios lavados podem atrair insetos. Neste caso, pode-se jogar água fervente para matar essas bactérias e depois enxugar com um pano limpo. Dar atenção à limpeza e, se possível, tampar com capinhas plásticas próprias os ralos, pois são uma porta de entrada para os insetos, além de acumular restos de comida e lixo. Usar aspirador de pó, pois ele é capaz de sugar sujeiras, restos de alimentos e insetos imperceptíveis a olho nu.
Inclusive, é interessante passar em camas e sofás, pois é possível que tenha insetos nessas superfícies sem que possamos ver. Utilizar telas de proteção com furos de até 1,5 milímetros nas janelas da casa para evitar que os insetos voadores entrem. Deixar as portas e janelas fechadas, principalmente ao nascer e ao pôr do sol, pois nesses horários os insetos voam intensamente e podem acabar entrando em casa e se mantendo por lá. Manter o terreno de casa sempre limpo e livre de entulhos, pois já foi comentado que insetos têm preferências por lugares com lixo exposto. Se, mesmo tomando todas as medidas cabíveis de limpeza e higiene de casa, ainda surgirem focos de insetos, a solução mais viável é acionar uma empresa especializada na dedetização de ambientes e seguir o protocolo de limpeza da empresa. No entanto, mesmo depois de feita a desinfecção e passado o período de espera após a limpeza profunda, é importante manter sempre a higiene do local. Observem que o texto está bem mais rico de informações e que foram apresentados motivos para que as pessoas sigam aquelas medidas de higiene e de limpeza. Foi explicado também por que o rato não foi incluído na lista de insetos comuns, porque ele não é inseto, né? E também, bem aqui no finalzinho, como a gente viu, foi apresentado uma solução para seguir caso as medidas de limpeza e higiene não funcionem, tá? Se foi feita a limpeza toda, completa, a casa tá limpinha, a janela na hora do nascer do sol, do pôr do sol tá fechada, não vai entrar. Mesmo assim os insetos aparecem, o jeito é chamar uma empresa especializada. Todas essas informações foram encontradas naquelas fontes que a gente já tinha pesquisado e também em outras fontes. Por que eu estou apresentando as fontes? É importante pesquisar em sites e livros confiáveis. Por quê? Quando a gente vai fazer um texto informativo, o objetivo é informar, é apresentar informações verdadeiras. Então, as fontes que nós usamos devem ser citadas, porque quando você cita a fonte, você está mostrando para o leitor que fez uma pesquisa e que pesquisou em fontes confiáveis, tão confiáveis que você confia também de apresentar essas fontes para que, caso eles queiram, possam pesquisar também, ok? Enfim, esse foi o resultado da nossa produção de texto. Ficou um texto muito bacana. Eu espero que vocês tenham gostado também, ok? Foi um prazer estar com vocês. Mais tarde eu volto para a gente fazer uma retomada de habilidades da semana, tá certo? Até mais, pessoal!